Olá, pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma aula de filosofia. Eu sou o professor Luiz Cláudio, professor de filosofia aqui do Centro de Mídias, e vamos aí acompanhar a nossa aula de hoje. Estamos na aula 10, dia de revisão e avaliação. Então vamos lá, a nossa revisão 1. Muito bem, pessoal, então vamos aqui para a nossa revisão, nossa aula de filosofia. Nós estamos vendo aqui o que é o capitalismo e o que é o socialismo. Nós começamos, então, aqui falando um pouco sobre a questão do capitalismo. Quando a gente fala em capitalismo, o que nós pensamos nessa palavra capitalismo? Capital, né? Então, uma das coisas que tem a ver com o capitalismo é isso aqui, ó, né? É o dinheiro. É claro que o dinheiro hoje ele faz parte da nossa vida em qualquer sociedade. Em qualquer parte do mundo, nós precisamos do capital. E o sistema hoje que nós vivemos chama-se sistema capitalista. Mas o que é, então, o sistema capitalista, né? Vamos ver aqui, então, alguns princípios, algumas características que fazem parte desse sistema capitalista. Então, veja bem, nós temos aqui alguns aspectos, né, que definem esse sistema, que é um sistema político e também um sistema econômico, né, que domina o mundo na era da globalização. Então, nós vivemos num mundo globalizado, né, tudo é globalizado, e nós temos aí o grande sistema capitalista que regula, né, que faz parte, né, que determina esse sistema dentro da globalização. Uma das características, então, desses aspectos, né, que determinam o capitalismo é que ele visa a obtenção de lucro e também a acumulação de riquezas. Então, qualquer literatura que a gente for ler aí, qualquer obra, né, sobre o capitalismo, esse é o que está por trás, né, é o principal aspecto, né? Então, qual é o objetivo do capitalismo? É obter riquezas, pessoal. Não tem jeito, é obter riquezas, né? Nós falamos aí do dinheiro. Hoje é o dinheiro, né? Há tempos atrás não era o dinheiro, era outro sistema, era outra forma de acumulação de riquezas. Então, o que é o lucro? O lucro ele é proveniente de quê? Dos valores acumulados. Todo lucro está ligado com a acumulação de riqueza. Então, quando você tem um valor, você deposita esse valor porque você quer ter o quê? Lucro. Você quer ter juros, né? Então, só que no sistema capitalista, esse lucro, né, esses valores acumulados, eles partem de quê? Do trabalho coletivo, do trabalhador, do trabalho, né, do mundo do trabalho, que é fornecido pelas empresas privadas e que desempenha um papel, né, dentro do proletariado, que são os trabalhadores. Então, como é que se dá essa obtenção de lucro e esse acúmulo de riqueza? Se dá pelo trabalho dos operários, dos trabalhadores. Tem lá o dono da fábrica, o dono da empresa, ou um comércio, uma loja. Tem um dono, um proprietário. Esse dono ele está vendendo ali seus produtos. Por quê? Porque ele quer obter lucro em cima dos produtos, né? É até normal. Ele está vendendo lá, porque ele tá, seja que produto for, ele vende dentro de um preço, porque ele quer ter um lucro em cima daquilo. Quando a gente fala disso, mas para que ele obter esse lucro, ele precisa vender o produto que está ali colocado, né, para ser vendido. E quem vende normalmente não é ele, né? Normalmente quem vende é o trabalhador, ele contrata pessoas. Dentro desse processo de acumulação de riquezas, então, tem sim, né, a oferta de empregos. Esse é um lado positivo do capitalismo. Ele oferece, o empresário abre uma fábrica, vai abrir ali vagas de emprego. Quando abre uma drogaria, uma loja, supermercado numa cidade, vai abrir ali, gerar emprego para pessoas que vão trabalhar naquele lugar. Então, esse é um ponto, né,
é importante ali. Mas continuando, mas quem são esses trabalhadores, então? Nós vamos ver que são trabalhadores assalariados. Aí aqui é o ponto negativo. Por quê? Porque o salário ele começou a se tornar mais comum durante o período conhecido por capitalismo industrial, né? A partir do século XVIII, aquela revolução industrial, a expansão das grandes empresas e também dos grandes negócios. Então, o sistema anterior a esse período era o sistema feudal, onde o sistema de servidão e escravidão. Então, não era ainda um sistema capitalista no sentido, né, de ter ali o trabalho assalariado, né, mas era em torno da terra. Se nós fôssemos colocar aí agora, nós começamos vendo aquela chuva de dinheiro, né? Seria uma chuva de terra. A terra era a grande propriedade de riqueza no feudalismo, né? Mas não havia um trabalho assalariado. Era em torno de servidão e também de escravidão. Então, esse aqui é um ponto, né, importante, porque o trabalhador ele vai trabalhar em troca de um salário. Continuando, outro ponto é a predominância da propriedade privada. Então, no sistema capitalista, o sistema da privatização das coisas, o sistema produtivo pertence a uma pessoa ou a um grupo. Então, são bens particulares ou áreas de utilização individual. E aqui, né, eu trago um exemplo para vocês aqui, por exemplo, da propriedade privada no campo, por exemplo, do agronegócio ou da agricultura, né, que tem grandes extensões de terra, né? São grandes extensões de terra e aqui tem um proprietário, um dono. Ele vai dar conta de cuidar de tudo isso aqui? Não, ele vai contratar algumas pessoas que vão ajudar aí a plantar, a colher, né, até chegar lá onde o seu destino, né? Mas tem uma propriedade privada, é cercada, tem um dono, né, muitas vezes tem documentos, né, verdadeiro ou falso, mas tem documentos. Então, gira em torno da propriedade privada. Então, isso é típico do capitalismo. Agora, vamos dar um salto agora e comparar com o socialismo. Então, quais são as principais características do socialismo? Quando eu falo para você socialismo, o que você pensa? Vem de social, né? Capitalismo, capital. Socialismo, social, né? Então, ao contrário, e são opostos, tá? São o contrário um do outro. Ao contrário do capitalismo, o socialismo ele prevê a intervenção do Estado. O Estado intervém de maneira permanente e eficiente, né, na realização das atividades econômicas e sociais e controla os preços e os salários dos trabalhadores. Então, aqui, o Estado, num sistema socialista, ele deveria, né, pelo menos, ter esse controle de preços, né, e de salários. No capitalismo, o salário é taxado, né? Salário mínimo. No socialismo, eles defendem o quê? Defendem que o salário deve ser partilhado, né? Compartilhado entre os membros. E quem regula isso é o Estado, né? Então, o Estado deveria cumprir esse papel da maneira melhor possível. Para quê? Porque a intervenção do Estado é importante para garantir a igualdade das oportunidades e também dos meios de produção para todos os cidadãos. O capitalismo tem a propriedade privada, né? Aqui no socialismo, então as pessoas todas iam participar daquela propriedade, ia ter ali, né, o seu trabalho, né, a sua produção, e juntos eles iam então ver como é que ia ser feito esse repasse dos valores, né? Então, quem controla é o Estado. O capitalismo ele não quer esse controle do Estado, ele quer o controle do mercado. É o mercado que controla. Tá bom? Então, é importante a gente perceber nesses dois sistemas aí, por enquanto, que eles têm ideias, né, diferentes, formas de conduzir a sociedade de maneira diferente. É claro, hoje, o sistema que prevalece chama-se sistema
capitalista, né? Então, vamos ver aqui mais um aspecto desse sistema. Nós temos aqui a distribuição da riqueza. Então, o que significa distribuir renda? Que tudo que é produzido pela sociedade, diga-se trabalhadores, deve ser igualmente distribuído entre todas as pessoas. Ou seja, o lucro, né? Tudo que é produzido tem lucro. Então, segundo a teoria socialista, o lucro da produção é controlado pelo Estado e dividido entre os trabalhadores. Aí tem as regras colocadas dentro do sistema, né? O sistema capitalista, a regra é o salário mínimo. Tem um salário mínimo. Dentro do socialismo tem outras regras aí. E qual é o principal objetivo disso? Da distribuição de renda, desse controle do Estado? É eliminar as desigualdades sociais. Então, né, esse é um grande ponto aí que é importante, né, a gente acompanhar, né, que é essa desigualdade social que existe, né, em razão da grande diferença de poder econômico entre classes sociais. Então, nós sabemos que a sociedade é dividida em classes. Então, nessas classes, nós estamos vendo aí na pirâmide, a maioria, 66% da pirâmide, mais da metade dessa pirâmide, são trabalhadores que trabalham ali ganhando salários, 1 ou 2 salários mínimos. Então, socialismo, ele deveria, né, teoricamente, que todos ali estejam dentro da pirâmide e essa distribuição seja a mais igualitária possível, né? Então, esse é o ponto aí positivo, né, do socialismo. Mas ambos têm seus pontos positivos e negativos. Tá bom, pessoal? Então, e para a gente ainda sintetizar essa parte aqui, tem a socialização dos meios de produção. Também, lá era propriedade privada, aqui a propriedade ela é socializada, né? Então, toda a estrutura produtiva, empresa, máquina, tudo é colocado no coletivo, né? E quem administra isso é o Estado. Sempre o Estado está por trás administrando. Então, dentro do socialismo, há uma luta para que não haja propriedade privada, né, dos meios de produção, mas que todos participem aí dessa produção. Então, esses aqui são os pontos, né, mais relevantes aí dessa teoria. Agora nós vamos ver, claro, regido pelo sistema capitalista, nós vamos ver agora as atividades e o trabalho em algumas áreas, né, dentro de uma sociedade. Vamos começar pela sociedade rural, pelas comunidades rurais, né? Então, nós temos aí no Brasil, nós temos a pecuária, nós temos o extrativismo, a lavoura, pesca, né, produtos da floresta. Então, essas atividades, elas fazem parte, né, do âmbito rural, não é verdade? Então, essas atividades aí, elas, então, são de subsistências, que é da agricultura familiar. E nós também temos o agronegócio, que trabalha com uma amplitude maior. Vamos ver aqui o agronegócio. Resumindo aqui o agronegócio, pessoal, ele vai, então, trabalhar com grandes propriedades, tá bom? Grandes propriedades. O modelo é polêmico, porque trabalha de uma maneira mais predatória, né, com muitos agrotóxicos, né, muitos produtos, porque a propriedade é grande. Então, é uma característica do agronegócio, que é uma propriedade muito grande, e atua em cima de alguns produtos básicos para exportação. E a agricultura familiar é voltada para pequenas propriedades, né? Então, ele produz ali coisas mais para a mesa dos consumidores, né? Então, os produtos da agricultura familiar, a maioria, legumes, verduras, vão para o prato, né, das pessoas, das famílias. Então, esse foi o mundo rural. Vamos ver agora o mundo urbano. O mundo urbano, a gente está vendo aqui pela própria paisagem, né? Já engloba as cidades, né? Os bairros aí. E quem é o trabalhador urbano? Ele trabalha, então, nas indústrias, nos bancos, nas escolas, tudo aquilo que forma ali, né, organiza a cidade.
lojas, supermercados. Então, é ali que está o trabalhador na cidade, né? Nesses lugares aí. Então, que tipo de trabalhadores que atuam nesse campo urbano? Vamos ver. Nós temos os trabalhadores públicos e os privados. Os privados, nós já vimos aí, são nas grandes empresas, nas lojas, comércios, etc. E os públicos? Os públicos são os funcionários públicos. Quem são os funcionários públicos? Eles trabalham no município. Aonde? Na área da educação, nas secretarias, na saúde, em todos aqueles órgãos que compõem a cidade, né? E lá tem funcionário público. Muitos são concursados e outros são contratados para fazer um trabalho lá. Mas o trabalho público normalmente visa um concurso. E esse é o mundo urbano, né? Aqui na cidade. E o outro ponto que eu queria que a gente detalhasse aqui com vocês um pouco mais é a questão do trabalhador ribeirinho, que é um trabalhador característico, né, da Amazônia, aqui da nossa região amazônica. Então, o ribeirinho, ele tem um papel também fundamental, ele tem o seu modo de se organizar, de trabalhar, de viver a sua vida, né? Então, nós temos também que compreender um pouco melhor também essa questão do trabalhador ribeirinho. E é uma coisa muito próxima de nós, então, com certeza, vocês conhecem, né? Nós sabemos quem são, onde estão, como eles vivem. E aqui nós vamos fazer o seguinte, nós vamos verificar aqui um pouco dessa estrutura, dessa vivência, né, do trabalhador ribeirinho. Então, vamos lá. O trabalhador ribeirinho, então, essa paisagem aqui já mostra um pouco, né, o que é a vida do ribeirinho. Então, o que é o trabalhador ribeirinho? O que ele faz? Nós temos aqui a água, nós temos a canoa, nós temos a floresta, né? Então, o trabalhador ribeirinho, ele habita e trabalha na várzea da Amazônia e também na terra firme, né? Onde ele mora, onde estão as moradias, né? É um lugar marcado por enorme diversidade ambiental. Então, isso aqui há uma grande diversidade, né? Uma fauna, uma flora, também social, também econômica e também cultural. Tem o ribeirinho, tem os indígenas, todos convivem nesses espaços, né? Cada um nos seus espaços. A sua identidade, ela é construída por um conjunto de práticas. Que práticas são essas? A prática da caça, da pesca, né, da valorização ali da terra, não é isso? E também da caça, né? Tem seus costumes, modo de ser, tem seus valores, tem suas crenças religiosas e tem seu conhecimento tradicional, tem sua própria medicina, né? Tem remédios caseiros, remédios tirados da floresta, tem seus costumes ali, horário de acordar, de trabalhar, de ir para a roça, de pescar. Então, tudo isso aí faz parte ali desses conhecimentos tradicionais, né, que fazem parte dessa característica própria do mundo do ribeirinho. Então, é muito importante para nós aqui a gente ter presente essa identidade, né? Essa identidade. Tanto no campo rural, que está próximo também do campo da vida do ribeirinho, mas também dentro do campo do urbano, todos têm a sua própria identidade e vivem de acordo com aquela realidade ali onde está inserido, né? Então, não é que haja... né, tem mais recursos na cidade? Tem, né? Ninguém pode negar. Mas cada um tem o seu modo de ser e viver, e conviver e sobreviver dentro desses espaços. Tá bom, pessoal? Deu para entender, então, os três pontos aí? Beleza? Então, tranquilo, aqui a gente finaliza, né, essa parte aqui da nossa aula e até a nossa próxima aula.